okay? I'm gonna write here, let's have a brief recap, okay? Samuel, what is a recap? Recap significa recapitulação, ok? So, let's have a brief recap significa vamos fazer uma breve recapitulação. So, in our previous class, I explained the difference between active voice and passive voice, okay? And I told you that our focus is on the passive voice. So our focus is right here, okay? I was trying to teach you how to change sentences from the active voice into the passive voice, okay? And in today's class, I will be correcting homework. And in all the sentences that you had for homework, you had the sentences in the active voice, okay? And you were supposed to put all those sentences from the active voice into the passive voice. And then I told you that the passive voice has a very special structure, okay? We have to remember the structure. I'm gonna show you now in a moment the structure, okay? Just so that we can remember, okay? So take a look. This is the structure of a verb in the passive voice. Remember, quando a gente passa da voz ativa para passiva, you have to remember that the structure is, you have to use the verb to be. Can you see there? You have to use the verb to be. Quando a frase está no passado, você vai usar was ou were, né? Então, ó, you have to use the verb to be. And o verbo to be, ele acompanha o tempo verbal da frase original. So, if the sentence is in the past simple, como são todas as frases que eu mandei para vocês aí, you have to use the verb to be in the past. And then I told you that in English, we are going to use was when we want to say foi, and we are going to use were when we want to say foram, okay? You have to use one of these two forms here in the exercises that I sent to you, okay? So I'm gonna leave it here. So just take a look, ó. Na o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o verbo a passiva tem uma estrutura, que é essa daqui, ó. This is the passive voice structure, ok? Como que é, professor, a estrutura? Bom, you have to remember that the verb to be, ok? Fica no tempo verbal da frase. Então, se a frase está no passado, ok? Na frase nativa está no passado, you have to use the verb to be in the past simple too, okay? So, this is everything you have to remember about the verb to be, but you have to remember that you also need the other verb, okay? O verbo principal mesmo, a gente chama de main verb, né? E o verbo principal fica numa estrutura chamada de past participle, ok? Past participle. Só lembrando, what is the past participle? Quando o verbo for um verbo regular, você acrescenta de, but if the verb is irregular, you have to use the third column of the verb in the irregular list, okay? So just so that you can remember, this is everything you have to know by now about the passive structure, okay? Eu vou deixar isso aqui no canto because we are gonna use it. So let's, before I go to homework correction, I wanna show you just one more example of this structure here in use, okay? I have in our other class, I showed you a picture of Mona Lisa, remember? That very famous painting by Leonardo da Vinci, about a girl who is kind of smiling.
And in today's lesson, I'm going to show you another very famous painting, okay, just so that we can remember the structure. So take a look at this painting here, guys. Do you know this painting? This painting here is called The Scream. Okay, this is the name of the painting, The Scream. The Scream significa o grito, okay? And the artist who painted this painting is called Edvard, sorry, this is his name, Edvard Munch, okay? He's Norwegian expressionist artist, ok? Pintor norueguês. A palavra Norwegian significa norueguês, ok? So, pay attention. This here is the man who painted this painting here. And the name of the painting is The Scream, okay? This is one of the most famous paintings in the history of art, okay? Just like Mona Lisa, okay? If you pay attention here to the picture, you can see a figure which is androgynous, okay? I don't know if you know this word here. Andrógena significa andrógeno. É uma figura andrógena. O que significa isso, professor? Andrógena. Você não consegue determinar se é homem ou se é mulher. You don't know whether this is a man or whether this is a woman, okay? So this is an androgynous figure. And this is called the Scream. O nome is the Scream because it shows a person in a moment of agony, or in a moment of agony, in a moment of profound melancholy. I think you can understand that, okay? I'm just telling you the story about the painting before we move on to the passive voice. So I am telling you that this painting here is called The Scream, okay? This is by, remember the word by, this is by Edvard Munch. Edvard Munch was a Norwegian expressionist. Aqui eu esqueci de O just a moment. Expressionist artist. And this is about an androgynous person, okay, shown in a moment of agony, right? So this is what you have to know about it before we move on. Now I'm gonna show you a sentence in the active voice, okay, and then we are gonna go to the same sentence in the passive voice, okay? Just think about the sentence that we can make. Do you have any idea? How do I say in English? O quadro, o grito, okay, foi pintado por Edvard Munch. This sentence is in the passive voice, okay? But we are gonna first think of a sentence in the active voice, okay? And the sentence in the active voice is o nome do autor, né? Então começa assim: Edvard Munch pintou o quadro tal, ok? Vamos lá então. So, pay attention, olha. Eu vou escrever aqui, ó. So, sentence 1 na voz ativa. Eu vou escrever assim, ó. O fulano de tal pintou o quadro tal, tá bom? Então, in English I say, então, vou começar direto pelo nome dele, ó. Edvard Munch painted
the screen. Bem fácil, tá? Reduzindo a frase, ó. So, Edvard Munch painted the screen. So, this sentence here is in the past, is in the active voice, né? Porque o sujeito executou a ação, expressa pelo verbo. Passando essa frase para a voz passiva, we have to remember that we start the sentence with the object, ok? Ó, vai ficar: o grito foi pintado por Edvard Munch, ok? So, I'm gonna say, the scream, ok, was, can you see here, ó, was, foi, né, because it's singular, then I say painted. Remember, quando o verbo termina com ed, é só repetir, né? Mas you have to remember that here the verb is in the simple past, but here the verb is in the past participle, because as you can see here in this sentence, olha só, eu estou seguindo a estrutura aqui de cima. Primeiro eu pus o verbo to be no passado. Por que no passado, professor? Porque aqui estava no passado, ok? E eu tenho que manter aqui, ó, o verbo to be, ele acompanha o verbo de cima. Se está no passado, eu ponho no passado. Depois, eu tenho que usar o verbo principal no past participle. No caso dos verbos regulares, é só acrescentar id, né? Só que, na verdade, remember, this form here is different from this form here. Ok? A palavra painted embaixo está no past participle, enquanto em cima ela está no passado. Ok? Aqui, agora que eu percebi que eu pus palavras demais, olha, só deixa eu corrigir aqui. Expressionist artist. Voltando aqui, então, ó, o grito foi pintado, agora eu escrevo por, né, fulano. I have to say by, and then I tell you the name of the artist. Edvard Munch. And that's it. Okay, so the scream was painted by Edvard Munch. Okay, guys? So this was just to remember, okay, the structure. I was just trying to make you reminded. So now, let's go to homework correction, okay? As I told you before, I'm gonna leave this structure here so that we can use it. Vou deixar aqui nesse cantinho, okay? And I'm gonna use this room here to correct the sentences. Bom, so just a moment, I'm gonna erase this information from here. So now, let's go to homework correction, okay? I sent you an exercise that starts with this sentence here. You have here. This is the first exercise that you have there, okay? Put the sentences into the past simple passive voice. Esse é o enunciado do exercício. And then I'm gonna go sentence by sentence, okay? Eu vou copiando aqui frase por frase. So, let's go to number 1, ok? Aí eu vou pedindo para vocês irem fazendo aqui pra gente, tá bom? Bom, so sentence number 1 is this sentence here. Take a look. John Lennon and Paul McCartney wrote the song yesterday. Do I have any volunteer to do this sentence here? What's the passive voice? Pode ser. Quem quiser, pode ser. Vai. Vânia ou eu? Tanto faz, gente. Eu pego todo mundo, tem tanta frase. Vai você, Maria. É a Maria que tá falando, é isso? É a Vânia e Graci, professor. Graci, vai, Graci. Depois a Vânia faz a número 2. Pode ser, Vânia? Pode. Então, tá bom. Vai, Graci. You do sentence number 1. Yesterday. The song, né? Começa com a palavra song. The song yesterday. Was written, perfect. By John Lennon and Paul McCartney. Perfect. That's just it. John Lennon
and Paul McCartney. I'm gonna write just like this, okay? So this is the first one, okay? Eu vou fazer uma coisa aqui com a primeira que eu não vou fazer com toda. Oh, the song Yesterday was written by John Lennon and Paul McCartney, né? Eu não vou fazer o que eu vou fazer agora não com todas, mas é só para vocês lembrarem, tá bom? So I'm gonna write here, subject, and just a moment, object. Remember, I told you that when we have a sentence in the active voice, ó, o sujeito tá aqui, ó, né? Pay attention, olha. O sujeito dessa frase aqui na voz ativa é esse aqui, ó, John Lennon and Paul McCartney, né? O sujeito. Depois, the object is here, ó. Deixa eu tentar fazer a frase maior aqui. Ó, the object is here. Não vou conseguir aqui. Mas dá para vocês verem, né? Essa parte que eu vou destacar aqui em amarelo, ó, em amarelo, the song Yesterday is the object. Quando você passa para a voz passiva, o que acontece? Ó, o objeto, deixa eu ver se eu consigo pegar só o objeto aqui desse momento. O objeto, ó, que está no final, ele passa para o começo da frase, tá vendo? Ó? Você desloca o objeto para o começo. E o sujeito, que é o executor da ação, ele vem para cá. Então, é como se eu fizesse um X, tudo bem? Eu até mostrei isso para vocês na nossa aula passada, né? Ó, o objeto vai para lá, e o que era sujeito vem para cá, né? Mas aqui ele se chama sujeito? Não. Remember, o sujeito na voz ativa é a executação. Na voz passiva, aquilo que executa a ação é chamado de quê? Do you remember? What's the name of this part here of the sentence? So, by John Lennon and Paul McCartney. Vocês se lembram qual é o nome disso aqui? Porque, na verdade, eu falei que ó, o objeto saiu daqui e veio para cá. Mas nessa nova frase aqui, isso aqui não é objeto. Qual o nome disso aqui? Ó? Isso aqui, na verdade, aqui nessa frase é sujeito, né? O subject da voz passiva. Ó. A frase é The song Yesterday was written by John Lennon and Paul McCartney. Nessa frase, ó, quem ou que foi escrito por John Lennon? A canção Yesterday. Então, aqui está o sujeito da frase. Esse sujeito recebe ação, por isso que a frase está na voz passiva, certo? Aí a gente viu que essa parte aqui, do final, que começa com a palavra by, né? Que começa com a palavra by. Deixa eu só pintar aqui direito, ó. Essa parte aqui começa com a palavra by. Ela traz o que era o executor da ação, não é? E na voz passiva, aquele trecho que mostra para você o executor da ação é chamado de agent of the passive. Remember this expression here. Agent of the passive. É o agente da passiva, tá bom? Então, pay attention, ó. Enquanto aqui em cima, John Lennon and Paul McCartney representavam o sujeito da frase na voz ativa, aqui embaixo, John Lennon and Paul McCartney representam o agente da passiva, porque a frase está na voz passiva, ok? This is not so important, but I think it's good to know that. It's important, okay? Anyway, so moving on, let's now move on to sentence number 2. So, Vanya, you are going to do number 2, okay? I'm just going to copy the sentence first, okay? So just a moment. I'm going to get the sentence here. Just a moment. So this is sentence number 2, okay? Oh, number 2. Well, so the sentence is, how many paintings did the police find? Vanya, what's your answer? What's the passive form of this sentence? Pois então. Eu tô aqui na dúvida. No problem. Just try. What's the problem? How many Qual a sua paintings? dúvida? Well, the police é o agente da passiva, né? O the police. É o sujeito. É porque nessa frase aqui? Né? Tá, eu entendi. Olha só, vamos por partes.
Aqui está invertido. Essa frase é um pouco diferente porque ela é uma pergunta, né? É. Então pensa assim, ó. A pergunta é: How many paintings did the police find? Quantas pinturas a polícia encontrou? Então, na verdade, a frase é: a polícia encontrou pinturas. Só que você quer saber a quantidade, né? Quem que executou a ação de encontrar? A polícia. A polícia. Então, a polícia é o subject, né? Do verbo encontrar. Para você saber, Vânia, se a frase está na voz passiva ou na ativa, esquece o objeto. Basta você olhar para o verbo. Here, you can see the verb, right? The verb. O sujeito que está aqui, ele pratica a ação desse verbo ou recebe a ação? Ele pratica. Pratica, exatamente. E o que, what was found? O que foi encontrado pela polícia? The paintings. The paintings. Então, olha só, essa palavra que está aqui, the paintings, responde essa pergunta aqui, concorda? Yes. Então, veja, essa frase está na voz ativa. Ó. O sujeito da frase está aqui, o verbo está aqui e o objeto está aqui, né? Beleza. Passando para a passiva, você vai fazer exatamente o que a gente fez aqui em cima, só que você vai começar com how many. Tipo assim, porque em português a pergunta seria assim, ó. Quantas... Tenta prosseguir. Deixa eu ver como é que você fez. Não, eu não fiz. Você não fez? Tá. Mas peraí. Então, ó, tenta fazer agora. Faz assim, ó. Esquece essa parte do começo aqui e muda só o resto. Oi? Fala de novo. Foram encontrados pela polícia. Exatamente, ó. Quantos quadros foram encontrados pela polícia? Só esse aí, ó. Eu vou fazendo aqui, depois você faz a 3, tá? How many paintings? Como é que eu falo foram? Was. Olha aqui. Were. So, how many paintings were? E agora, como é que eu falo encontradas? Ó, o verbo find é assim, ó. Find na primeira, aí ele fica found, e depois ele fica found. Qual que eu pego? Found. O terceiro. Né? Então vai ficar assim, ó. How many paintings were found? E o resto? Pela polícia. By police. By police. By the, né? Tem o D ali. Tá vendo o D? Aqui? By the police. By the police. Tá vendo? É isso. So, how many paintings were found by the police? Veja, na verdade, que eu só mexi aqui, ó, nessa parte final, né? Porque é uma pergunta. Tudo bem? Daí não pode mudar nada. Exatamente. Vamos subir aqui. Vânia, you're gonna do number 3, okay? Yes. So, just a moment, I'm gonna copy number 3 here. So, number 3 is a bit longer, but it's not difficult, okay? It's not hard. So, let's do it. Peruvian police seized millions of dollars and hundreds of thousands of euros in counterfeit cash last year. A palavra counterfeit significa falso, tá? A mesma coisa que fake. A pronúncia dela é assim, ó. Counterfeit. Aqui tem som de I, tá? Esse counterfeit. O verbo seize, o verbo seize significa apreender, tá bom? Apreender. Ou então, confiscar, tá bom? Por aqui também. Confiscar. So, a polícia do Peru, a polícia peruana, confiscou milhões de dólares e centenas de milhares de euros em dinheiro falso no ano passado. So, Vânia, o que você tem que olhar para o verbo, localiza o verbo é confiscar. O que foi confiscado? Milhares de dólares e centenas de milhares de euros. Exatamente. Então, ó, é isso aqui tudo, né? Ó. Millions of dollars and hundreds of thousands of euros in counterfeit cash. Até aqui, né?
Certo. Isso tudo estava em dinheiro falso. Então, ó, isso aqui é o objeto, portanto, isso aqui tudo vai passar para a posição do sujeito, né? Como é que começa a frase, então? Com isso aí tudo, né? Millions Millions, com som de A. Millions. of dollars. Hundreds of thousands. Thousands of euros. Em counterfeit. Counterfeit cash. Counterfeit cash. E agora, foi ou foram? Foram, né? Foram. São were, né? Foram confiscados. E aí, como é que eu falo? Seized. Seized com som de I, tá? Ó. Aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. A palavra counterfeit. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui? EI. A gente fala com som de I. Tá? A gente fala com som de I. Aqui também, ó. Tem EI, a gente fala com som de I. Então a gente fala assim, ó. Seized. E aqui embaixo fala counterfeit. Tá bom? Yes. Vai, Vânia. Prossiga. Were seized by the Peruvian police. By the Peruvian police, exactly. Quando que isso aconteceu? Last year. Last year. Lembra que eu falei que as expressões de tempo, pessoal, permanecem no final? Geralmente. Então, ó, by the Peruvian police, né? Last year. Ponto. So, I wanted you to do this sentence here. It's kind of long, but I wanted you to do it because, as you can see here, é uma frase que assusta, mas a verdade ela não passa de algo simples, né? Porque a gente faz a mesma coisa que eu fiz com as maiores. Então, ó, o que está em verde, can you see here? Millions of dollars and hundreds of thousands of euros in counterfeit cash. Era o complemento, passou a ocupar a posição do sujeito. Ó, veio aqui em posição de sujeito, só que agora é sujeito da voz passiva, está recebendo a ação, né? Aí, vejam só o que eu fiz, ó. A Vânia, né, fez. Ela pôs aqui o verbo na estrutura passiva, né? E logo em seguida, ó, o que era o sujeito passou agora aqui embaixo a ser o agente da passiva, by the Peruvian policy, by the Peruvian police, ok? Bom, prosseguindo para number 4. So let's move on. Oi. Professor, eu coloquei assim, last year by Peruvian police, tá errado? Eu troquei aí. Deixa eu voltar aqui só um segundo, que eu estou copiando. Maria, já volto para você, ó. Você pegou a expressão last year e pôs no começo, foi isso? Não, coloquei antes eu coloquei Could you read? Last year by Peruvian police. Ah, tá. Você pôs aqui, ó. Were seized last year by the Peruvian police. Não tem problema, não, Maria. Sem problema. É Antônia, professor. É Antônia, desculpa. Sorry. Então, você pôs aqui, né, assim, ó. Were seized last year by the Peruvian police. Foi isso? Foi. Não tem problema. Tá. Não tem problema. Subindo aqui, então. Any volunteer to do number 4? Pessoal? Eu posso falar. Ok, Juliana, please. So, deixa eu ler aqui primeiro, ó. A devastating 6.2 magnitude earthquake shook central Italy. Deixa eu só mostrar o shook para vocês, ó. Shook vem do verbo shake. No passado ele fica shook. Na terceira coluna ele fica shaken, tá? Shook, aliás, shake, vocês conhecem da expressão milkshake, né? Na expressão milkshake, shake significa bater, então é tipo leite batido, a ideia é leite batido com sorvete, né? É um shake de leite com sorvete. Sendo que shake é uma mistureba porque foi batido, a ideia é só batido. Mas o verbo shake em si, ele significa abalar, tá, ó, abalar ou sacudir.
E quando a gente fala de terremotos, a gente pensa nisso daqui, ó, porque um terremoto nada mais é do que um abalo sísmico, tá bom? Então, ó, shake, shook, shaken. É por isso que tá aqui o verbo shook, ó. Tá dizendo assim, um terremoto devastador de 6,2 de magnitude sacudiu a parte central da Itália on the 24th August 2016 and killed more than 290 people. Vamos lá, Ju. What's your answer? More than 290 people were killed by the devastating 6.2 magnitude earthquake shocked central Italy on 24 August 2016. Você começou bem, Juliana, mas lá no final tem um problema quando você usou esse shook aqui se referindo à parte da Itália. É assim, ó. Na verdade aqui, Juliana e pessoal, o verbo tá aqui, né? Shook. Então você tem que se perguntar assim, ó, o que foi chacoalhado? Né? O que foi sacudido? Isso aqui, ó, Central Italy. Então, Central Italy foi o alvo da ação do verbo shook, certo? E qual foi o sujeito? Quem que fez isso? Quem que executou essa ação? Ó? A devastating 6.2 magnitude earthquake é o sujeito. Já vou chegar onde você chegou, tá bom, Juliana? Então, olha só, esse daqui é o sujeito. Beleza. Esse aqui é o sujeito do verbo shook, porém, também é um sujeito do verbo killed, né? Esse mesmo sujeito é o sujeito que executou a ação de matar essas pessoas. Então, vejam só. O terremoto fez isso. Então, essa daqui I'm gonna call it action 1. Ó, ação 1. And then here, I have another action. O terremoto também fez isso daqui, ó. I have here action 2. E qual foi o alvo dessa ação aqui, ó? O alvo da ação 1 foi Central Italy. O alvo da ação 2 foi mais de 290 pessoas, né, que foram mortas. Então a gente tem que falar as duas coisas separadas. Ó. Vou falar assim, ó. A parte central da Itália foi sacudida por um devastador terremoto, blá blá blá, no dia tal e tal, o qual você pode matou, blá blá blá, mas você pode falar assim, ó, e mais de 290 pessoas foram mortas. Então vou falar de novo, ó. A parte central da Itália foi sacudida por um forte terremoto no dia tal. E mais de 290 pessoas morreram. Entendeu, Juliana, o que eu fiz? Então, ó, entendi, eu tenho que escrever agora. Ó, vai ficar assim, Central. Eu estou fazendo as duas separadas, tá bom? Então, ó, Central Italy, a parte central da Itália. Aí eu monto a voz passiva com ela, ó. Was shaken, foi sacudida by a devastating 6.2 magnitude earthquake, né? Earthquake. Então vejam o que eu fiz, ó. Eu fiz a primeira parte. Central Italy was shaken. Imagine, é como se não tivesse. Eu estou fazendo como se não tivesse essa parte final aqui, ó. So Central Italy was shaken by a devastating 6.2 magnitude earthquake. Aí falo o dia, ó. On 24th August 2016. And agora eu faço a outra parte, ó. And o que o terremoto fez, ó? Ele matou mais de 290 pessoas. Eu faço na passiva falando assim. E mais de 290 pessoas foram mortas. And more than 290 people were killed. Tá vendo? Ó? Were killed. Então vejam que aqui em cima eu usei was, porque eu me refiro à Itália. A parte central da Itália está no singular. Aqui eu usei were, because I am referring back to the expression more than 290 people.
Ficou assim, Ju. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Não, Deu eu para entender? entendi. Mas minha frase faz sentido também, né? Se for traduzir. Sim, sim. Uhum. Quando a gente passa da ativa para passiva em inglês, é a mesma coisa que a gente faz em português. Então, é sempre bom você traduzir aí no seu caderno, ou na sua mente, pelo menos, a frase que você está criando, para ver se ela não tem algum problema. Tudo bem? Vamos lá, então. Number 5, né? Number 5. Number 5 não. Deixa eu pegar aqui pronta, que é mais rápido. Olha só como a frase 5 é fácil. Ela se refere ao mesmo evento, ó. So, number 5. The tremor brought down buildings in several towns. Vejam que o terremoto, eu peguei essa frase pronta, tá, pessoal? Não foi eu que criei, não. Peguei de uma notícia aí de um jornal, ó. Tá vendo aqui? Esse terremoto aqui, olha o que ele fez, ó. The tremor brought down buildings in several towns. O tremor derrubou prédios em várias cidades. Vejam, ó, várias cidades, não foi uma única cidade. Como é que você sabe disso? Está dizendo aqui, ó, Central Italy, a parte central da Itália. Isso engloba várias cidades, tá bom? Any volunteer to do number 5? I can hear, teacher. Okay, please. In several towns, the tremor brought down buildings. Eu vou escrever o que você falou, mas está errado. In several towns, só para mostrar para todo mundo, porque o que o Jean fez é uma coisa muito comum. Ó, in several towns. Você pode ler de novo, Jean, please? Yes. So, in several towns, the tremor brought down buildings. The tremor brought down buildings. Pessoal, olha só, presta muita atenção. Nossa, foi perfeito o Jean fazer isso daqui para vocês verem uma coisa que é um erro muito comum. Olha só. Do you remember? Olha o que o enunciado do exercício pede para vocês, ó. Pay attention. O enunciado tá aqui, ó. Put the sentences into the past simple passive voice. Ou seja, você tem que pegar essas frases e pôr em quê? Ó, você tem que pôr essas frases na passive voice, né? O que é a passive voice? A passive voice é uma forma de você dizer algo em que o sujeito da frase é aquilo que recebe a ação, tá bom? O que o Jean fez, ó? Vejam que o Jean, eu não sei se você percebeu, Jean, você não passou a frase para a voz passiva. Olha só o que você fez. Você só foi pegando trechos da frase e foi trocando de lugar. Ó. Você pegou in several towns, pôs aqui. Olha só. Aí depois você pegou the tremor, pôs aqui. Depois você pegou a parte brought down buildings e pôs aqui. Tá vendo que você só mudou de posição as coisas? Só que você não pegou o verbo, cadê o verbo? Tá aqui. E não pôs na voz passiva. Ou seja, você não criou voz passiva, você só manteve a frase na voz ativa, trocando de posição os termos. Porque se você pegar aqui o verbo, ó, pay attention, nessa parte aqui, ó, the tremor brought down buildings. O que está dizendo aqui? O tremor derrubou prédios. O verbo foi o verbo derrubar. Quem derrubou? O tremor. O sujeito aqui é o tremor, tá vendo? E ele executou a ação, ou seja, essa frase está na voz ativa, você não passou para a voz passiva. Como que seria, professor, então, na voz passiva? Lembra? Na voz passiva, você pega aquilo que recebeu a ação e põe no começo, ó. O verbo está aqui. O que foi derrubado? Os prédios foram derrubados. Então, você vai pegar prédios e pôr na posição de sujeito, ó. A frase que você vai criar, na verdade, Jean, é assim, ó. Prédios em várias cidades foram derrubados pelo tremor. Ou então, prédios foram derrubados pelo tremor em várias cidades. Ó, o que foram derrubados? Prédios. Prédios que recebeu a ação. Lembra, na voz passiva você começa com aquilo que recebe a ação. Então vai ficar assim, ó. Buildings, né, foram derrubados. Ó, were brought down by the tremor. Manter lá no final, tá bom? A expressão de lugar, ó. Several towns. O que eu estou falando aqui, ó?
Eu estou dizendo, prédios foram derrubados pelo tremor em várias cidades. Ó, prédios foram derrubados pelo tremor em várias cidades. Perceba agora, Jean, que eu pus na voz passiva, ó. Como é, professor, que você sabe que agora a frase está na voz passiva? É só você fazer a mesma análise que eu fiz, a voz passiva. Você localiza o verbo, foram derrubados. O que foram derrubados? Os prédios. Isso daqui, ó, buildings nessa minha frase, é o sujeito, ó, é o subject. Aí você se pergunta, bom, esse subject está recebendo ação ou praticando ação, ó? Prédios foram derrubados. Eles que foram derrubados, ou seja, esse sujeito aqui, ó, receives the action. Quando o sujeito receives the action, we say that the sentence is in the passive voice. Passive voice. Na frase aqui de cima, o sujeito era tremor. Esse daqui que era o sujeito, ó. E esse sujeito aqui que executou a ação. Por isso que a frase está na voz ativa. Deu para entender, Jean? Sim, teacher, yes. Sim. Você viu, então, você só trocou de posição as palavras, quando, na verdade, o primeiro passo que você dá é localizar o que sofreu a ação, o alvo da ação, e pôr no começo da frase, tudo bem? Aí você vai ajustando o resto, bom? Okay. Okay, guys, so moving on to number 6. So just a moment. Number 6 is very simple. The sentence is very simple, okay? So you have here, last night's storm downed several trees and power lines. A tempestade da noite passada derrubou várias árvores e power lines. Power lines são fios de energia elétrica, tá bom? Então vamos lá. Power lines. Any volunteer? O verbo tá aqui, ó. Downed. O que derrubou? A tempestade executou, executou a ação de derrubar. Logo, essa frase está na voz ativa, ó. Sujeito pratica ação, voz ativa. O que foi derrubado? Ou seja, qual foi o alvo da ação de derrubar? Qual foi o alvo? Bom, deixa eu escrever aqui mais bonitinho, ó. Só um segundo. Qual foi o alvo da ação? O que sofreu a ação? Several trees and power lines, não é? Several trees and power lines. Já preparei tudo aí. Lembra que eu falei? Aquilo que sofre a ação, na voz passiva passa a ser sujeito, né? E aí, como é que vai ficar, então? Any volunteer to read the sentence? Several trees and power lines were downed by the last night's storms. That's it. Several trees and power lines were downed, né? Termina com ED, só copiar, by last night's storm. Então, o que eu estou dizendo, ó? O que a colega de vocês aí está dizendo? A Maria, professor, agora. Agora é a Maria? Eu falei colega para não errar o nome. Several trees and power lines were downed by last night's storm. Então, vejam, o que era alvo passou a posição de sujeito, Vejam que eu peguei o alvo todo, tá vendo? Isso aqui tudo, e pus aqui em posição de sujeito, Aí depois eu só montei a estrutura passiva. Were downed. O que executou a ação, By last night's storm, que é como eu disse para vocês lá atrás, esse finalzinho aqui é chamado de agent of the passive. É o agente da passiva. Como que ele começa, professor? Lembra que eu falei, pessoal? O agente da passiva sempre começa com a palavra by, Então, a palavra by na voz passiva introduz o agente da passiva. Por que, professor? Agente da passiva. É só lembrar, é só pensar, na verdade. Agent, porque agiu. Agiu quando a frase está na voz passiva. Quem que executou a ação do verbo derrubar aqui? Foi esse termo aqui, a tempestade da noite passada, tá bom? That's it. Moving on to number 7. Just a moment. Number 7.
Just a moment. So this is sentence number 7. A frase diz assim, ó. The woman hid a kilo of heroin inside her suitcase. O verbo hid, pessoal, vem do verbo hide. O hide é o verbo esconder, tá bom? No passado ele fica hid, e no past participle ele fica hidden, tá bom? Ó, então é hide, hid, hidden. Veja que na frase de vocês está assim, ó, hid, porque está no passado, ó. A mulher escondeu 1 quilo de heroína dentro da mala dela. E aí? Ela estava traficando, né? Então, ó, the woman hid, é uma notícia real, tá, pessoal? Tirei de algum texto aí. The woman hid a kilo of heroin inside her suitcase. Como é que fica na voz passiva? Any volunteer? Tem aluno que acha assim, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. O aluno pensa, bom, tem que pegar o que está no final e pôr no começo. Não é, olha. Você não pega o que está no final e põe no começo. O que você traz para o começo? O alvo, né? O objeto, aquilo que sofreu ação. O que foi escondido? A kilo of heroin. Tá vendo? Isso aqui, ó. A kilo of heroin. É isso que foi escondido. Então, isso aqui que vem para o começo. Como é que fica a frase, então? Any volunteer? A kilo of heroin was inside. Tá faltando uma parte aqui, ó. Was hidden, né? Isso. Foi escondida. Was hidden. A woman's suitcase. E onde você pôs the woman? Eu coloquei inside the woman's suitcase. Tá, eu vou escrever como você falou, tá? Inside, né? Eu não coloquei the woman, eu coloquei a woman. Woman's. A woman? Tá, eu já vou corrigir ali, só um segundo. É a Antônia que tá falando? Sim. Sim, Antônia. Deixa eu só trocar aqui. Veja para mim se essa é a sua frase, Antônia. A kilo of heroin was hidden inside a woman's suitcase, é isso? É isso. Existe um pequeno problema. Você nunca pode alterar o que a frase original já diz, tá bom? Ó, olha o que você diz aqui, ó. 1 quilo de heroína foi escondido dentro da mala de uma mulher. Isso. De uma mulher. Dá a impressão que foi uma outra pessoa que escondeu essa heroína dentro da mala dessa mulher, tá vendo? Você consegue perceber isso? Sim. Quando, na verdade, não é isso que a frase diz. Ó. A frase diz que foi a própria mulher que fez isso. Então, na verdade, ó, você tem que pegar esse the woman e escrever assim, ó. A kilo of heroin was hidden by the woman. Foi escondido pela mulher dentro de onde? Inside her suitcase. Dentro da mala dela. Ela mesma fez a ação, entendeu, Antônio? Sim. Então, na verdade, a frase correta, Antônio, fica assim, ó. A kilo of heroin was hidden by the woman inside her suitcase. Que quer dizer, ó, 1 quilo de heroína foi escondido pela mulher, ó, by the woman. Tá vendo? Eu peguei isso daqui e trouxe para cá com a palavra by, para indicar que foi ela que executou a ação, ela que escondeu essa droga, né, dentro de onde? Ó, inside her suitcase. Tudo bem? De qualquer forma, é só vocês lembrarem, sempre se faz um X, ó. O objeto vai para lá e quem executou a ação vem para cá, lembrando que começa com a palavra by. Tudo bem? E aqui no meio fica o verbo na voz passiva. Então, só para vocês visualizarem bem o X, ó, deixa eu fazer melhor. Fica uma seta para lá e uma seta para cá, assim, ó. Isso é a voz passiva. Deu para entender, Antônio? Sim. Sim. Okay, guys. So let's move on to number 8. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, se mais alguém tiver dúvida aí, é o momento para perguntar, ok? Professor? Oi. Uma pergunta. E se by the woman tivesse ficado no final, estava errado? Depois de suitcase? Falando, a kilo of heroin was hidden inside her suitcase by the woman. Tá certo também. A kilo of heroin was hidden in the suitcase by the woman. Não tem problema, ok?
inside her suitcase ou inside the suitcase by the woman. Não tem, desde que você mantenha o her, né? Porque a mala, tá vendo que a mala é dela? Sim. Se você escrever assim, por exemplo, ó, quer ver, ó, was hidden inside the suitcase by the woman. Veja, Carlos, se você mantendo o começo aqui, né? Se por acaso você escrevesse assim, ó, tá vendo? Was hidden inside the suitcase by the woman. Se você trocasse o her pelo D aqui, isso já altera o sentido, ó, porque tá vendo que a mala é dela mesma? É da própria mulher? Sim. Se você pusesse D, fica uma mala sem dono certo, ó. Foi escondido dentro da mala pela mulher. Que mala? É a mala da mulher ou é a mala de outra pessoa? Entendeu? Entendi. Então, vocês não podem ficar trocando palavras assim, não, tá, pessoal? Que nem o Carlos falou, que nem o Antônio tinha feito, vocês têm que manter a frase original, tem que manter o sentido da frase original, tá bom? Okay. Eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês verem uma coisa. A Juliana, que tá aí, ela já teve aula comigo, eu já dei esse exemplo em sala, eu acho ele perfeito, porque ele é um caso real, que aconteceu no interior de São Paulo, de má colocação de palavras dentro de uma frase, tá bom? Quer ver? A Juliana vai lembrar, porque eu já falei isso em sala de aula. Eu vou até fazer um desenho, just a moment. Quando você está fazendo... quando você está passando uma frase da base para passiva, você tem que tomar cuidado com a posição das frases, né? Lá no interior de São Paulo, esse exemplo virou exemplo de livros didáticos, tá bom? Uma cabeleireira pôs uma placa no salão de beleza dela e dizia assim, ó, com perdão da expressão, então, corto cabelo e pinto, ponto. Se você ler rapidamente a frase, você pode entender de uma forma diferente o que a mulher quis dizer, tá bom? Muitas pessoas, depois que viram essa placa, escreveram, picharam, na verdade, a porta do salão de cabeleireiro dela, com algumas fazendo piadinhas. Eu acho que vocês conseguem entender aqui o problema, né? A forma como ela pôs as palavras dá a entender que ela usou a palavra pinto como substantivo, como, por exemplo, referência a pênis, tá bom? Com perdão da expressão, tá bom, pessoal? É só um exemplo de ambiguidade, ó. O que ela fez aqui? Se ela tivesse, por exemplo, trocado de posição as palavras, escrito assim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui ao lado. Como seria o ideal? Seria assim, ó, corto e pinto o cabelo. O simples trocar da posição aqui das palavras já faz eliminar qualquer espécie de duplo sentido que possa ter a frase, tá vendo? A palavra pinto aqui pode ser entendida com um segundo sentido, que a cabeleireira não quis dar. Só que a forma como ela posicionou as palavras pode fazer as pessoas interpretarem desse jeito, tá bom? Obviamente, não era o que ela queria, né? Obviamente não, tá bom? Não era isso que ela queria, não é esse sentido que ela queria passar. Ela queria passar esse sentido aqui, ó. Ela queria usar a palavra pinto como o verbo pintar conjugado na primeira pessoa do presente, ó. O verbo pintar, né? Ela pinta cabelo, ela colore os cabelos, ó. Corta e pinta o cabelo. Se ela tivesse posicionado as palavras de forma correta, ela não teria dado essa dupla possibilidade de interpretação. Então, quando eu estou falando isso para vocês entenderem, quando a gente muda as palavras de posição, I have to be very careful para eu não dar uma dupla possibilidade de interpretação. Tudo bem? Deu para entender? Bom, moving on to number 8, olha só. Na number 8, eu tenho assim, ó. Just a moment, I am copying here the sentence, okay? Just a moment. A number 8 diz assim: The teacher sent Jack out of the classroom. Oh, the teacher sent Jack out of the classroom. A professora expulsou o Jack da sala de aula ontem. E aí, quem foi expulso da sala de aula? Jack. Jack, né? Então vai ficar assim, ó. Jack foi expulso da sala de aula
pelo professor ontem, ou foi expulso da sala de aula ontem pelo professor. Como é que fica em English? Jack Was. was. O verbo send fica igual, tá? Ele é assim, ó, send, aí fica sent, e na terceira coluna ele também é sent, tá bom? Ó, sent, portanto. So, Jack was sent out of the classroom. Out of the class é para fora de sala de aula. Ele foi mandado para fora de sala de aula, e aí o resto? Yesterday by the teacher. Pode ser yesterday, nesse caso aqui pode. Yesterday by the teacher, né? Yesterday by the teacher. Ou então você pode falar, deixa eu corrigir aqui. Você pode falar, lembra que eu falei para vocês que as expressões de tempo, elas tendem a ficar no final? Então você poderia, por exemplo, pôr aqui, ó. Jack was sent out of the classroom by the teacher yesterday. Então, em inglês, na verdade, existe uma tendência a você manter as expressões de tempo no final, tá bom? Logicamente, você até pode mudar em uma frase ou outra, but usually we leave these time expressions at the end of the sentence, okay? Just like this. So, Jack was sent out of the classroom by the teacher yesterday. Moving on to number 9. Olha só. A number 9 é sobre os antigos egípcios, e ela diz algo a respeito da construção das pirâmides, né? Diz assim, ó. The ancient Egyptians just a moment, built the pyramids nearly 5,000 years ago. Tá vendo? Ó? O que foi construído? Pirâmides. As pirâmides, né? Como é que fica? Any volunteer? The pyramids? The pyramids were built. Almost. Na verdade, aqui não tem almost, é nearly. Isso. Ó, quase 5.000 anos atrás, né? Mas olha, lembra que eu falei? As expressões de tempo você deixa onde? No final. No final. O que está faltando aqui, então? Ó, as pirâmides foram construídas por quem? Como é que fala? Ancestrais egípcios. Ah, tá, entendi. É assim, ó. Eu vou escrever ancient. Se fala assim, ó. Ancient. Egyptians. Yes. Were built by the ancient, né? Egyptians. Aí agora o que falta por? Nearly. Nearly. 5,000 years ago. Né? Lê de novo a frase agora, Maria. Antônia. Sorry, Antônia. Vai, Antônia. Esqueci, professor. Assim, pyramids. Pyramids were built by the ancient. Aqui, ó, ancient Egyptians near 5,000 years ago. Ago mesmo. Years ago. Pay attention to the pronunciation of the word built, né? Você fala com som de, ó, built. Tá bom? Ok, thank you, Antônia. Moving on to number 10, guys. Olha, number 10 é a woman invented the first windshield wiper. Windshield wiper é limpador de para-brisa, tá bom? I don't know if you know her. Her name is Mary Anderson, okay? Take a look. This is Mary Anderson. Ok, ó. The first windshield... Vai ficar assim, né? Alguém falou aí, a pessoa que falou pode repetir? Acho que foi a Vânia, não sei, alguém falou. Como é que fica, ó? Uma mulher inventou
o primeiro limpador de para-brisa. Vai ficar, o primeiro limpador de para-brisa foi inventado por uma mulher. How do I say that in English? The first Windshield wiper was invented yes, was invented by, né? By a woman. By a woman, por uma mulher. É porque aqui tá um. Lembra que eu falei? Vocês não podem trocar as palavras que já tem na frase, ó. Aqui tá escrito a. Então tem que manter o a, tá vendo? É que nem a Antônia, ela estava falando aqui para a palavra nearly, ela estava ó, quase 5.000 anos atrás. Em inglês, você pode também falar quase assim, ó, almost. Só que, na verdade, a palavra que está sendo usada aqui é a palavra nearly, né? Então, eu não posso usar almost, é nearly. Então, aqui está o a woman, eu falo by a woman. A mulher, pessoal, é essa daqui, ó, tá bom? O nome dela é esse aqui, ó, Mary Anderson, ok? Ela era uma empresária do ramo imobiliário lá nos Estados Unidos e ela inventou the first windshield wiper. Bom, so this was exercise number 1, right? Now, let me erase everything here now, just a moment. And we have 2 other exercises to correct, okay? Let's start with the second one now, okay? So the second one is this here. You have here. This is Tom's house. Ó. In Tom's house, lots of things were done last weekend. Ó. Na casa do Tom, muitas coisas, pay attention here, ó, foram feitas, foram executadas last weekend, no fim de semana passado. Look at the prompts and write what was done. Então vejam, vocês têm que responder essa pergunta aqui, ó. What was done? Eu vou até marcar com outra cor de marca-texto, ó. Take a look. O que interessa é essa parte aqui, ó. What was done? O que foi feito? Aí tá aqui, ó. Windows, clean. Janelas, limpar. Você vai dizer assim, ó. As janelas foram limpas. As janelas foram limpas. Beleza. How do you say that? The windows were cleaned. Perfect. That's it. So, the windows... Só um minuto, pessoal. Eu tive um problema com o teclado aqui. The windows were cleaned. Né? Ponto. The windows were cleaned. Just a moment. So, this was number 1. Now... Bom, vou pôr aqui, tá? Vou tentar encaixando aqui mesmo. The windows were cleaned. Now, you have carpet wash. Carpet é o tapete, né? O carpete, wash é lavar. Então, the sentence in Portuguese is, o carpete foi lavado. How do I say that? O carpete foi lavado. The carpet was clean. Washed. Yes, washed. Esse ED aqui, depois do SH tem som de T, tá? A gente fala assim, ó, washed. Washed. Tá bom? So, well, this is number 2, right? Let me put in here. Now, walls, redecorate. Ó. Paredes, e o verbo é o verbo redecorar. Então, você vai dizer, as paredes foram redecoradas. How do I say that? The walls, right? Foram... vocês não estão falando, então eu estou fazendo, tá? Walls were Redecorated. Yes, redecorated, tá bom? Redecorated. The walls were redecorated. Now, ó, some lights fix. Algumas luzes consertaram. Vai ficar, algumas luzes foram consertadas. How do you say that? Some lights were fixed. Were fixed, exactly. So, some lights were fixed, né? Algumas luzes foram consertadas. Now I have some posters put up.
Put up é o verbo pôr, né? Put é pôr, up é para cima. Quer dizer que foi posto na parede e tal. Alguns posters foram colocados na parede. Esse put up já passa essa ideia de pôr na parede, tá bom? Como é que eu falo, então? Alguns posters foram postos na parede. Some posters were. Aí como é que fica o past participle do verbo put? Ó, só lembrando, put é igual, tá bom? Ele fica igual nas 3 colunas. Can you see here? Ó? Put. So you say, some posters were Put up. Ponto. up. Tá bom? Só lembrando que eu falei, ó. Eu falei que put é pôr e up é para cima. Então, ao pé da letra, ó. Alguns posters foram colocados para cima. Você pensa, como assim, professor? Foram colocados para cima? Você tem que entender pela ideia. Put up é colocar na parede. Não precisa escrever que é na parede, tá bom? Quer dizer que eles foram afixados na parede. Some posters were put up. So this was exercise number 2, okay? Now, let's move on to the other exercise. So just a moment. I'm going to go and get it here. So the other exercise is this one here. This is a very good exercise too, just to practice the basic form of the passive structure you have here. Make a passive sentence from the prompts. Prompts são as palavras que são dadas para vocês usarem como base, tá bom? Prompts. So make a passive sentence from the prompts. Use present or past simple tense. Present or past. A gente até agora está usando past, né? A gente usa was e were. No presente, você vai usar o is, que é o é, ou então você vai usar o are, que é o são, ok? É que a gente não viu nenhum exemplo do presente ainda. Bom, you have here, number 1. This is a very popular TV program. Olha, esse é um programa de TV bastante popular. Every week, it watched by millions of people. Tá vendo? A frase vai ficar assim, ó. Todas as semanas, ele é assistido por milhões de pessoas. Tá vendo? Aqui tem que usar no presente, não no passado. Então, você tem que pensar em português, ó. Tá dizendo ali assim, todas as semanas, ele, né, o programa de TV, vejam só essa parte agora, ó. É assistido por milhões de pessoas. Tá vendo que tá no presente, ó? Todas as semanas ele o quê? É assistido. Vejam que nessa frase não tem o was e were, não. Tá no present simple, tá bom? Então você vai ter que usar o is. E depois o verbo assistir. Então vai ficar assim. Samuel, Oi. você escreveu pessoas errado. Todas as semanas é assistido por milhões de pessoas. Thank you, Juliana. Nem tinha percebido. Pessoas. Ó, deixa eu arrastar isso aqui. Só um segundo, pessoal. Just a moment. Ó, todas as semanas ele é assistido por milhões de pessoas. So the passive structure is here. É assistido, né? Vamos lá. A frase já traz alguns trechos, ó. Every week, quer dizer, todas as semanas, né? Então, ó, every week, todas as semanas. Ele, vejam que já tá aqui, ó, é with. O que você tem que fazer agora? Pegar e escrever é assistido. Tem que usar o verbo assistir. Como é que fica é assistido? Is watched. Yes, is watched, né? E agora, por milhões de pessoas. Já tá aqui, né? Ó. By millions of people. So, every week, it is watched by millions of people. Ponto. Bom? So, this is number 1. Number 1. Let's move on to number 2. Oh, was there any trouble at the demonstration? Houve algum problema na manifestação? Demonstration, pessoal, é um falso cognato, né? Tá? Parece demonstração, mas é uma passeata, uma manifestação, um grupo de pessoas manifestando contra alguma coisa, tá? So, demonstration. Aí alguém diz, ó, yes, about 20 people arrested. Ó, cerca de 20 pessoas prender. Então, você tem que falar assim, ó, cerca de 20
pessoas foram presas. O verbo prender é o verbo arrest. Como é que eu falo cerca de 20 pessoas foram presas? Agora tem que usar o passado. How do I say that? Any volunteer? Eu posso falar. Vai, Ju. Please. About 20 people were arrested. Were arrested. Perfect. That's it, Juliana. Thank you very much. Next sentence, guys. So this was number 2. Next sentence is number 3, right? Last night, someone broke into our house. Oh dear, anything take? Na noite passada, alguém broke into. Pay attention, o verbo broke vem do verbo break, né? Aí vocês conhecem break como o verbo quebrar, né? Quebrar. No passado ele fica broke. E no past parts ele fica broken. Broken. Só que, pay attention, ali não tá broke sozinho, tá assim, broke into. Então, na verdade, presta atenção, broke into é um verbo que surge do verbo break, mas ele não quer dizer quebrar. Break into significa invadir uma residência com o objetivo de furtar ou roubar aquelas pessoas, tudo bem? So, break into é invadir, arrombar. Quer dizer que a pessoa quebra uma janela, uma porta para conseguir acesso à casa. Por isso que é formada com o verbo break, tá bom? Vamos lá. Last night, someone broke into our house. Na noite passada, alguém entrou na nossa casa. Aí a outra pessoa fala, ai, querido, anything take? Alguma coisa foi levada? É isso que a pessoa quer dizer, Alguma coisa foi levada? Alguma coisa foi levada? Como é que eu falo isso, Alguma coisa é anything. Take é o verbo levar. O verbo levar é assim, take na primeira coluna, took na segunda e take na terceira. Ou seja, taken significa levado. Como é que eu falo alguma coisa foi levado? É uma pergunta. Were taken. Was anything taken? Was anything taken? Was anything taken? Tá bom? Mas, professor, por que tá invertido? Presta atenção, pessoal. Se você seguir o português, ficaria assim, né? Anything was taken. Tá vendo? Anything é alguma coisa. Was é o foi. Taken, levada. But pay attention. Pay attention. It's a question. Tá vendo aqui, no final? É uma pergunta. E vocês aprenderam que nas perguntas, o verbo to be vai para o começo da frase, né? Por isso que eu tiro o was daqui e jogo o was para cá, olha. Então a pergunta, na verdade, é was anything taken? Alguma coisa foi levada? Tá bom? So this is number 3, okay? Number 3. Well, so now moving on to number 4. Eu sei que eu já passei do horário de vocês, mas eu vou acabar aqui, tá bom? Number 4. Did anybody call an ambulance to the scene of the accident? Alguém chamou uma ambulância para a cena do acidente? Yes, but nobody injured, so it not need. Ninguém ferir. Então ela, né, a ambulância, não precisada. Você vai falar assim, yes, né? Aí começa a frase, mas ninguém foi ferido. Ninguém foi ferido. É importante falar, ninguém ficou ferido, né? Vou pôr aqui entre parênteses, ficou ferido. Mas no inglês é o foi. Ninguém ficou ferido. Então, so, da frase, aí vem a segunda parte. Ela não foi, em português a gente fala necessário, ela não foi necessária. Mas eu vou pôr aqui entre aspas, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Imaginem que você tem que falar precisada, tá bom?
ela não foi precisada. Eu sei que é errado, mas pensem na palavra precisada, só para você conseguir montar a frase em inglês, tá bom? Então, olha, em português a frase seria assim, ó, mas ninguém ficou ferido, então ela não foi necessária. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Como é que seria ninguém ficou ferido? But nobody was, né? Então, was, o verbo ferir é esse aqui, ó, injure. Então, but nobody was injured. Nobody was injured. Ninguém ficou ferido. So, it. E agora, como é que eu falo? Não foi precisada. It's not needed. Tá no passado, Jean. Was. Not né? needed. Wasn't. Yes, wasn't needed. Wasn't needed. Você pode pôr separado aí também, Jean e Cláudia, né? Vocês podem falar... Eu acho que a Cláudia falou wasn't. Você pode falar assim, ó, was not needed. Não tem problema, tá bom? Desde que você lembre que é assim. Então, ó, veja que aqui eu tenho dois verbos na voz passiva, ó. Eu tenho aqui, ó, was injured, né? Ó, ninguém ficou ferido, ó, nobody was injured. E a outra parte tá aqui, ó. It wasn't needed. Ela não foi precisada. Em português a gente nunca falaria isso daqui, né? Mas em inglês é possível você montar assim, ó. It was not needed. Ela não foi precisada. Só que os tradutores, né? E você tem que entender a palavra needed aqui como necessário ou necessária. Bom, você traduz aqui usando a palavra necessária, ó. Mas ninguém ficou ferido, então ela não foi necessária. Tá bom? Bom, não houve, ou então você adapta, fala, não houve necessidade de chamar a ambulância, tá bom? So this was number 4. Number 5 now. There is no longer military service in England. Ó. Não existe mais serviço militar na Inglaterra. Aí outra pessoa, really? É mesmo? Quando ele, né, o serviço militar foi abolido, ó. Abolish é o verbo abolir. Então, ó, como é que eu falo? Quando ele foi abolido. Quando ele foi abolido? How do I say that? Any volunteer? Was it abolished? Eu vou fazer... Vai, Cláudia, fala como você está falando. Was it Abolished. abolished? Com ID, né? Abolished. Esse aqui, Cláudia, ó, quando tem o SH, para você saber pronunciar, o verbo é assim, ó. Abolish. Pronuncia aí. Abolish. Abolished. Abolish. Aí quando você acrescenta o ED, você pronuncia um T, ó. Abolished. Abolished. Igual washed. Abolished. Exatamente. Abolished. Essa frase aqui tá faltando uma coisa, não tá? Uma palavra, ó. Was it abolished? When? When. A gente põe no começo, ó. Quando, né? When was it abolished? Porque lembra, o verbo was, quando eu falei aqui que o was ele vem para o começo, ele vem antes do sujeito. Ó. O sujeito está aqui, então ele vem para antes do sujeito. Não quer dizer que ele vem para o começo da frase. Se tiver alguma palavra no começo, essa palavra fica no começo, tá bom? Então a frase, ó. When was it abolished? Quando que ele foi abolido? When was it abolished? Tudo bem? Eu acho que a gente terminou agora a correção do exercício, né? Sim.